A palavra de Deus, ali em Mateus, se eu não me engano, Mateus 25, Jesus está fala da parábola dos talentos, né? Quando Jesus cita aquele versículo, depois que ele dá a sentença, né, para aqueles que ele deu os talentos para granjear. Jesus, ele falou: sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Irmãos, nós temos que entender que tudo que saía da boca de Jesus no seu ministério, nada era material, nada era terreno. É isso que o povo cristão hoje tem que abrir os olhos e abrir os olhos para o Evangelho de Cristo, o que realmente Jesus ele veio fazer aqui. Jesus ele veio pregar um mundo espiritual. Jesus não veio pregar nada material, nada terreno. Nada terreno. Então, hoje em dia, nós vivemos num evangelho aonde os ministros do evangelho de hoje, eles não pensam, eles não estão visando o espiritual como Jesus. Eles estão visando o material. Eles estão visando o aluguel, eles estão visando a luz, eles estão visando a prestação do carro, ele está visando a alimentação dele, ele está visando tudo isso, ele está visando isso. Então, eles vão pegar versículos da Bíblia onde Jesus ele fala de uma forma que dá acesso a esses ministros pegar o versículo e jogar para o lado financeiro, para o lado terreno. Mas nós que buscamos o entendimento do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus faz-nos saber que Jesus nada tinha a ver com o terreno. Ele não veio fazer nada aqui terreno. Tudo de Jesus era espiritual. E quando Jesus ele falava assim, quando ele falou assim, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei, Jesus estava falando na fidelidade. Aqueles dois outros tiveram fidelidade com Cristo. Granjeou os talentos, o trabalho espiritual, os talentos, o trabalho, a evangelização, amor ao próximo, visitou os doentes, visitou os carentes, visitou os órfãos, as viúvas, os necessitados, coisas que hoje você não vê. Eu estou há 1 ano e mais de 1 ano doente. Aqui na minha casa, se veio 2 pastores orar por mim, foi muito. E eu sou filho de Teixeira de Freitas. Eu sou evangelista da casa do Senhor. E só por estar doente, não posso mais estar itinerante ou ajudando na obra, eu estou abandonado. Então isso quer dizer, isso é o Evangelho de Cristo? Não. Mas eles ficam visando e procurando saber se o meu dízimo, se os meus 10% chegou lá. E não vai chegar. Porque o Senhor Deus não vai deixar. Entendeu, irmãos? E não vai chegar porque Deus não vai deixar. Então, é isso que a gente vê. Eles não estão preocupados se eu piorei de saúde, se eu melhorei de saúde, se como é que eu estou, né? Cadê o amor? Cadê o Evangelho de Cristo? O verdadeiro Evangelho de Cristo? Onde está? Onde está a caridade? Onde está a visita? Onde está? Então, irmãos, é esse Evangelho fajuto, mentiroso que nós vivemos hoje. É esse. E nós temos que ter cuidado com esses evangelhos de hoje, que só querem ver o seu financeiro, que só dá interesse a ver o que você tem, se você tem um bom cargo, se você tem um bom salário, para você ajudar a congregação, ajudar eles, ajudar a igreja, dar dinheiro. É isso que eles querem. Não preocupar se você está doente. Se você estiver doente, você vai ficar doente. Se você estiver com fome, sem feira, você vai ficar, porque eles não vão levar a cesta básica para você lá, não. É isso o evangelho de hoje. Essa é a verdade, irmãos. E eles querem números dentro da igreja. Você só é cristão se você estiver dentro de 4 paredes. Não, epa, você é cristão em Cristo. Seja lá onde que você estiver, a sua comunhão é com Jesus.
é com Jesus. Então nós temos que estar vendo isso, irmãos. E quando Jesus fala, eles gostam também muito de pegar aquele versículo, quando Pedro, quando chegam os cobradores de imposto, e vai cobrar imposto, e chega a Jesus e fala, para cobrar, e Pedro fala para Jesus, tem que pagar imposto. Jesus fala, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Quando Jesus fala aquilo, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, hoje nós pagamos impostos. Nós pagamos impostos, nós pagamos a César. Os impostos que nós pagamos hoje é o mesmo imposto que naquela época pagava para César. Então, o que é da terra, mas o que é de Deus é de Deus. E quando Jesus fala, dá a César o que é de César, dá o dinheiro de César, paga seu imposto, o seu imposto você paga. Agora, não esquece de dar a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus estava querendo dizer? Não esquece de dar a Deus o que é de Deus. Dá o teu espiritual, dá a tua vida para Jesus. É diferente de dinheiro, é diferente de material. Jesus ele não está mandando você dividir o que é de César para César e dividir a metade para Deus. Ele não está mandando você fazer isso, não. Ele está dizendo para você, o que é de César dá para César, mas o que é de Deus dá para Deus, que é a tua oração, que é a tua adoração, que é a tua fidelidade a Deus. A tua fidelidade a Deus, o teu cotidiano, o teu agradecimento ao Altíssimo e a tua santificação diante do Pai. Então, que os irmãos venham ficar com esta palavra cada dia mais, esclarecendo a mente, porque vivemos, irmãos, em tempos difíceis. E muitas pessoas leigas que não entendem Bíblia, não lêem Bíblia, e estão sendo levados por homens charlatões dentro das igrejas, atrás de profetadas que não vão se cumprir nunca. Porque quando Deus quiser te abençoar, quando Ele resolver te abençoar, Ele vai te abençoar sim, mas é pelas tuas orações, pela tua fé e pela tua comunhão com Deus. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar a todos. Fiquem todos na paz.